Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu quero já de antemão convidar você, deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhar este vídeo com todas as suas redes sociais, seus contatos. É muito importante para mim, para que haja crescimento, para que esta palavra possa realmente fazer o efeito para o qual ela foi criada, semeando a palavra, que é o nome do canal. O objetivo meu é apenas esse, semear a palavra de Deus. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem que eu creio que vai edificar a sua vida. Bem, obrigado pela sua paciência. Nós vamos agora fazer a leitura, se você tiver aí de posse da sua Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém, queridos? Muito bem, aqui esta passagem que nós falamos, ela fala sobre a arca que foi construída por Noé e seus filhos. Eu quero falar um pouquinho primeiramente dessa questão da arca. Deus criou todas as coisas, criou o mundo, criou todos os seres viventes, criou o homem, colocou no jardim do Éden. Depois nós sabemos o que aconteceu, houve aquela queda do homem, o homem foi colocado sobre a terra, onde ele deveria viver do seu trabalho, comer do suor do seu rosto, e teve uma série de profecias que Deus havia colocado ali, promessas que Deus colocou sobre a vida do homem por causa da desobediência. Só que quando chegou numa determinada época da terra, a terra já estava povoada, já tinha muita gente vivendo nesse planeta, e Deus percebeu que aquele povo se corrompera de uma tal forma, que não tinha mais jeito de deixar aquele povo continuar. E o que acontece? Deus chamou Noé, viu Noé com bons olhos, viu que era um homem íntegro e pediu para Noé construir uma arca, que essa arca seria justamente para livrar aqueles que desejassem fugir do dilúvio que haveria de vir. Só que o homem não sabia nem o que era dilúvio, com certeza não sabia, mas Noé obedeceu, Noé cumpriu aquilo que Deus falou. A palavra de Deus nos diz que esta arca demorou em torno de 100 anos para ser construída. E aí tem uma outra questão. Imagina que durante 100 anos essas pessoas estavam buscando saber o que Noé estava construindo. E naturalmente Noé deve ter dito para aquelas pessoas: olha, eu estou construindo uma arca que Deus me determinou construir, porque Ele vai trazer um grande dilúvio sobre a terra e vai acabar com tudo. Então, vocês que estão aí incrédulos, começam a pensar melhor, começam a mudar de ideia, porque senão vocês vão acabar perecendo no dilúvio. E aquele povo não conhecia o que era dilúvio, aquele povo naturalmente deve ter feito um monte de bullying com Noé, tirando sarro com a cara dele, mas Noé foi obediente e ele construiu aquela arca. E quando chegou naquele grande dia, quando a arca estava construída, as portas da arca estavam abertas, pela determinação do Senhor, entrou um casal de cada animal, e eu não vou entrar nesse mérito de quantos foram, porque tem os limpos e tem os animais que são imundos, então houve uma diferença nisso aí. A questão não é essa. Entrou aqueles animais e mais ninguém entrou naquela arca, as portas foram fechadas e logo em seguida veio o dilúvio. Eu imagino que durante o dilúvio muita gente deve ter gritado: Noé, abre essa porta, deixa eu entrar. Mas não havia mais tempo. Não havia mais tempo. Essa
foi a arca do Velho Testamento. Uma arca que foi construída porque Deus havia ficado muito triste por causa da sua criação ter se corrompido. O coração de Deus estava sangrando devido ao pecado da humanidade e o único jeito era acabar com tudo o que tinha feito. E aí foi construída essa arca. Os únicos que se salvaram foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Aquelas pessoas foram justamente os que trabalharam na construção da arca junto com Noé e os animais que foram colocados ali. E aí nós vamos agora lá para o Novo Testamento e eu queria ler que está no livro de João, capítulo 1, versos 29 ao verso 31, que diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. João batizava para o arrependimento, porque aquele povo também estava corrompido. Assim como lá no Antigo Testamento, Deus determinou a construção de uma arca para que aquele povo entendesse que precisava haver uma mudança. Deus havia de destruir tudo, e aquele que tivesse compreendido o que estava para acontecer e tivesse entrado na arca, ele teria se salvado. Porém, nenhum deles entrou, somente Noé, a sua família e os animais. Durante 150 dias, aquele povo ficou ali navegando naquela arca. 40 dias foram de chuvas intermitentes, aonde alagou toda a terra, aonde tudo foi destruído. Toda aquela humanidade, toda aquela geração foi totalmente destruída. Quando Noé saiu da arca, começou uma nova história, uma nova geração de pessoas. E depois aconteceram também muitas coisas erradas, até chegar ao Novo Testamento. Quando nós vemos aqui vamos dizer assim, uma nova arca que foi mandada para a terra. Essa nova arca que foi mandada para a terra, já havia uma promessa de que ela viria lá na construção do mundo. Quando Deus construiu todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, já havia um projeto deliberado da parte de Deus para a salvação da humanidade, e foi esta segunda arca que eu estou falando, que é o título da nossa mensagem, que é a Arca do Novo Testamento. Hoje nós temos uma nova arca simbolizada pela igreja, mas não pelo templo, mas por Jesus. Hoje quem representa a nossa igreja é o próprio Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio, morreu numa cruz pela nossa vida, pela nossa salvação, pela salvação de toda a humanidade. O povo estava corrompido naquele tempo, e Jesus veio, entregou a sua própria vida, como já estava determinado desde a fundação do mundo. Deus poderia ter mandado um anjo no lugar dele, mas ele mandou o melhor, ele mandou seu filho. E hoje nós vemos, por exemplo, que nós temos uma arca que é composta pelo templo, pela igreja, mas esta arca Jesus tem que estar dentro dela, porque se Jesus não estiver nessa arca, de nada ela vai valer. Esse local onde eu estou aqui é um local que foi consagrado para o Senhor, mas se Jesus não estiver nesse lugar, de nada isso aqui adianta. É apenas uma construção, é apenas um salão onde as pessoas se reúnem. Porém, se Jesus não estiver presente neste lugar, nada acontece. Então eu quero trazer para nós nesse momento justamente essa questão dessa arca do Novo Testamento. Quem permanece nela será salvo. Lá na arca do Velho Testamento, quem adentrou naquela arca foi salvo. Quem havia adentrado naquela arca, quem foi? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e os animais que Deus havia determinado que deveria ser trazido para dentro da arca.
todos os outros pereceram, todos os outros morreram no dilúvio. E nós trazendo para a nossa geração nos dias de hoje, hoje nós temos a arca, que é a igreja, mas ela tem que ter Jesus dentro dela. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono de todas essas coisas, nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Estamos aqui para louvar, para adorar, para bendizer o santo nome do Senhor. E o que adianta nós termos uma igreja se Jesus não estiver presente? Então, ele tem que estar presente, porque ele é o principal motivo da nossa salvação. O mundo é um lugar de contaminação, mas a vacina está na palavra de Deus. E aonde você encontra a palavra de Deus? Hoje, na igreja cristã, a igreja que foi instituída por Cristo quando ele esteve nesta terra. A igreja que quando ele saiu daqui, quando ele partiu para voltar ao seu lugar, ao seu reino que é no céu, ele deixou uma igreja plantada aqui nessa terra, através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. Houve uma grande perseguição, porque aqueles mesmos que mataram Jesus, perseguiram a igreja, porque eles não queriam que a igreja continuasse existindo. Apóstolo Paulo, por exemplo, era um zeloso da lei, e ele fazia aquilo em nome de um Deus que ele conhecia, mas não fazia ideia que Jesus era o próprio Filho de Deus que havia vindo para esse lugar para morrer pela vida de toda a humanidade. Um dia o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo. Ele estava no caminho de Damasco com carta dos maiorais, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que professassem o nome de Jesus. No meio do caminho, Jesus marcou um encontro com ele. Ele não sabia, mas Jesus o estava aguardando. Naquele momento ele viu uma grande luz, e aquela luz o cegou. Ele caiu literalmente do cavalo. Ouviu também uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo foi levado pelas mãos daqueles homens até Damasco, ficou numa casa, na casa de Judas, na rua direita, e o Senhor mandou Ananias lá para falar com ele. E nós sabemos o que aconteceu depois. Saulo foi curado da cegueira, foi batizado no Espírito Santo e começou uma grande obra para o Senhor. E dentro desta grande obra para o Senhor, Saulo foi aquele que proclamou o nome do Senhor em diversos lugares, falando daquele que morreu pelas nossas vidas, falando daquele que era o dono desta arca, que se nós estivermos dentro dela, quando eu falo dentro da arca, não é dentro do templo, é quando nós estivermos em Cristo, Jesus habitando através do seu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, nós somos a igreja de Cristo na terra hoje. Nós precisamos estar presente. Este momento que nós então estamos presentes dentro da igreja, está se cumprindo uma palavra que está no livro de Salmo 133, no verso 3, onde diz que ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja, queridos, é um lugar de vida, a igreja é um lugar de salvação. Infelizmente hoje, com a questão envolvendo a pandemia, a igreja no coração, na mente de algumas pessoas, se tornou um lugar de contaminação e morte. Mas eu creio que essas pessoas, elas estão sendo enganadas, elas estão sendo mal informadas, e elas precisam ser alertadas pelo Espírito Santo de Deus, que a igreja continua sendo um lugar de salvação, de vida, e não de contaminação e morte. Nós precisamos estar presente neste lugar, porque a hora que o Senhor vir buscar, Ele vai buscar a sua igreja, Ele não vai buscar quem está escondido, fugindo. Esta fuga que as pessoas estão imprimindo hoje nas suas próprias vidas, tem que ser quebrada, porque no reino espiritual não existe esse tipo de situação. No reino espiritual ninguém vai ser perdoado, porque, Senhor, eu estava me escondendo da pandemia, por isso que eu não estava mais andando com o Senhor. Mas pensa numa coisa, Jesus é o dono da vida. Eu me lembro de uma situação que aconteceu recentemente, uma irmã falando comigo, a mãe dela é pastora também,
uma pessoa que eu já convidei até algumas vezes, já esteve ministrando aqui na nossa congregação, e a mãe falou a seguinte frase para ela. Ela é membro daqui, a mãe dela mora numa outra cidade, e a mãe falou assim para ela: filha, por que você não está indo para a igreja? Ah, mãe, é perigoso, eu estou com essa questão da gestação, aí a menina dela já nasceu prematura, aquela condição, tendo que estar indo para o hospital, tendo que estar cuidando, passando o dia inteiro no hospital e tudo mais. E ela falou para a mãe que ela não estava vindo para a igreja, a questão, ela se entendia como um grupo de risco, isso, aquilo, outro. Aí a mãe falou assim para ela: filha, você vai para o hospital todos os dias, você fica no hospital praticamente 12 horas, você precisa ir no mercado, você vai, você precisa ir num banco, você vai, você muitas vezes tem que pegar um transporte público, você pega. E você acha que se Deus guardou você em todos esses lugares, não vai guardar você também na igreja? Aqui é o lugar onde você realmente está guardado. Eu entendo que, claro, a gente sabe que temos que ser prudente com tudo isso, mas a igreja, a arca do Novo Testamento, ela é um lugar de santidade, mas ela é também um lugar de vida, ela é um lugar de amor, ela é um lugar de salvação, de cura, ela não é lugar de morte, muito menos de contaminação. Só que as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas estão entendendo que a igreja se tornou um lugar de contaminação. Agora eu quero entrar também numa outra situação, que ninguém se ofenda com o que eu vou falar, mas a minha mãe falava um ditado quando eu era criança, eu escutei muitas vezes ela falar, que formiga quando quer voar cria asa. Será que muitas dessas pessoas, não vou dizer todas, mas muitas dessas pessoas já não estavam talvez descontentes com a sua vida como cristão? Jesus não tem nada a ver com isso, a igreja de forma nenhuma, mas a pessoa no seu próprio interior, talvez ela nunca aprendeu a amar Jesus como deveria. Talvez ela até conseguiu algumas coisas na vida, mas ela não consegue entender que tudo que ela conseguiu foi porque Cristo estava do lado dela. E talvez coisas que ela gostaria de ter alcançado e não alcançou, ela joga como culpa do Senhor, por que ela não alcançou aquilo. E pessoas assim, muitas vezes, elas estão cansadas da igreja. São pessoas que deveriam estar na igreja não por causa das bênçãos, não somente por causa das bênçãos de Deus, mas principalmente por causa da salvação. Fora da igreja não tem salvação, queridos. Fora da igreja é um lugar que você vai estar sujeito a todo tipo de afronta que vem para você. Fora da igreja, por mais que você se diga: olha, eu não estou indo mais para a igreja, mas eu estou assistindo cultos pela internet, eu estou ouvindo louvores, e isso vai ser por um tempo. Daqui a pouco você desiste de tudo isso, você vai se interessar por outras coisas, e tudo isso vai acabar tirando você do foco. A igreja, queridos, é a arca do Novo Testamento. Se talvez você pertencia a uma igreja que você estava triste por causa de algumas situações que você via lá dentro, eu quero dizer para você que a igreja é o lugar onde é o lugar de vida, é o lugar de salvação, mas a igreja, ela é constituída por homens e mulheres, naturalmente, pessoas que são falhas. Eu sou pecador, eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar na minha vida, eu preciso mudar a minha história, muitas vezes eu preciso recapitular algumas coisas que eu vivi. Muitas vezes eu vejo que tem fortalezas dentro de mim que eu não consigo tirar, e eu estou lutando para tirar, eu estou pedindo direção para Deus: Senhor, isso não pode mais acontecer. Por causa disso, queridos, eu não posso de forma nenhuma colocar a culpa na igreja, porque se tem alguma coisa errada, essa coisa está em mim, não está na igreja, não está no meu pastor, não está nos membros da minha igreja, não está no pessoal do louvor, da intercessão, não está naqueles que vêm para assistir o culto, está em mim. Eu sou a causa dos erros. Então não adianta hoje eu ficar magoado, chateado com a igreja e aproveitar o embalo que estamos vivendo um momento de pandemia e não aparecer mais. A igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de salvação, não é lugar de contaminação e muito menos de morte.
A única morte que aconteceu que foi favorável foi a morte de Jesus, porque havia necessidade dele derramar seu sangue precioso naquela cruz pela minha e pela sua salvação. Hoje acabou, não tem mais. Hoje não tem necessidade de você fazer sacrifício, e principalmente o único sacrifício que você tem que fazer é o sacrifício da adoração. E como é que você faz isso fora da igreja? Claro que a adoração, ela é tudo na nossa vida. Você adora a Deus com o seu caráter. Você adora a Deus trabalhando, honrando o teu patrão. Você adora a Deus quando você está na escola estudando e honra os seus professores. Você adora a Deus quando você honra os seus governantes, mesmo que muitos deles nem mereçam tanta honra. Porque a Bíblia fala, honra a quem tem honra, e nós sabemos que muitos dos nossos governantes não têm essa honra, mas mesmo assim a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser sujeitos às autoridades. Livro de Romanos capítulo 13, verso 1, todo homem seja sujeito às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Então nós temos que honrar as nossas autoridades, e com isso nós estamos adorando a Deus. Nós temos que honrar a nossa família. Eu preciso honrar a minha esposa, eu preciso honrar os meus filhos, eu preciso honrar os meus netos, e com isso eu estou adorando a Deus. Então, para que você possa saber fazer tudo isso, você precisa estar na igreja, que a igreja é um lugar de alegria, lugar de comunhão, comunhão esta, que o Senhor diz lá no livro de Salmo 133, que eu já falei, é o lugar onde Ele ordena a bênção. Não é um lugar onde Ele diz que possivelmente haverá bênção, não. Ele ordena, Ele determina a bênção. E a vida para sempre. Você acredita que um dia, quando você for tirado desta terra, através do teu tempo de vida, nós temos uma data de validade. Nós temos uma data de validade que ela vai até o dia que Deus deixou marcado. Nem eu nem você sabemos quando é, mas Deus deixou determinado para mim e para você quanto tempo nós vamos andar nessa terra. Depois de terminada essa data de validade, você vai ser tirado daqui. O teu corpo, isso aqui, ó, essa massa, volta para o pó. O espírito volta para Deus. E aí, a tua alma, ela vai para onde? Para onde vai? Você acredita que existe uma vida eterna depois dessa daqui? E essa vida eterna tem dois caminhos? Você acredita nisso? Se você não acredita, você precisa pelo menos parar para entender. Se você não acredita que exista isso, eu vou te perguntar, e você vai ficar com essa pergunta na tua mente. Para que você veio aqui então? Você é um fruto de um mero acaso, que simplesmente caiu nessa terra, nasceu, cresceu, e um dia quando sair daqui não tem lugar nenhum para você ir, você vai desaparecer e simplesmente acabou? É isso? Será que a vida é uma coisa tão insignificante desse jeito? Será que a vida é uma coisa assim tão, sabe, tão sem valor? Queridos, nós vamos sair daqui, nós vamos para algum lugar. Agora, para onde você e eu vamos, é determinado aqui. É aqui que nós determinamos qual será o nosso caminho. Qual será a próxima história quando nós sairmos daqui. Se talvez você não acredita nisso, você vai pagar para ver? Eu te aconselho não fazer isso. O meu conselho é, busque conhecer Jesus. Vem para a arca que Ele deixou aqui na terra, que é um lugar de salvação, é um lugar de vida, é um lugar de harmonia, é um lugar de coisas boas. Abandona o que você tem lá fora de coisas ruins e vem para cá. Porque vai chegar um momento que Ele vai vir buscar a sua igreja. A palavra de Deus ela é bem clara quando fala sobre isso, e não tem em nenhum lugar, não existe um outro livro que mude essa história. Basta você olhar a Bíblia e ver o que ela representa para a humanidade. Tudo que está acontecendo, que está escrito neste livro,
há mais de 6.000 anos. A Bíblia foi criada, escrita há menos tempo do que isso. Escrita, que eu digo para nós, do jeito que ela é organizada, mas ela vem desde o tempo lá do Velho Testamento, lá no começo da criação. Deus usou a vida de Moisés, que inclusive é creditado para ele os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, e ali está escrito uma história que quando você chega aqui no Novo Testamento, que você vai ver os outros escritores, vai olhar a história da Bíblia, como que ela foi escrita, quem foram os que escreveram e qual foi a inspiração que eles tiveram para escrevê-la. Você vai ver que não é brincadeira. E não tem um livro que possa se chamar de sagrado que conteste a Bíblia. A ciência não consegue contestá-la. A ciência, ela tenta de todo jeito. A ciência, cada dia, ela traz uma novidade. A Bíblia, o que foi escrito há 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, continua valendo até hoje. Por isso, querido, a Arca do Novo Testamento, ela apenas mudou o tempo, mas ela continua sendo da mesma forma. O fim é o mesmo. No Antigo Testamento, quem ficou de fora da arca, o que aconteceu? Morreu, desapareceu. No Novo Testamento, quem ficar fora da arca será a mesma coisa. Então pense o que você quer da sua vida daqui para frente. Avalie o que você quer fazer da tua vida daqui para frente. Pense se realmente tudo isso que você tem vivido compensa. É um preço bom a ser pago, não é não. É melhor você pensar, porque a eternidade ela é um pouco longa, viu? Uma vez um poeta falou que a eternidade é igual àquela rocha, montanha imensa de pedra mesmo, de granito. E um pássaro, a cada 10.000 anos, ele passa naquela rocha e ele dá algumas bicadas nela, tentando destruí-la. Passa mais 10.000 anos, ele volta e mais uma vez ele bica algumas vezes, como se fosse um pica-pau. Quando este pássaro conseguir consumir com esta rocha, você viveu a eternidade. Terrível, né? Agora você pensa viver a eternidade nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor, ou a eternidade naquele que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno. Pensa nisso. Eu também vivi, talvez você que está do outro lado me assistindo, eu não sei se você vive hoje nos caminhos do Senhor ou se você ainda é uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu quero te dizer que eu nasci num berço cristão, mas na minha adolescência eu me desviei do caminho e passei muitos anos fora. Aprendi muitas coisas dos quais eu não me orgulho de ter aprendido, mas voltei para os caminhos do Senhor e aprendi que eu nunca deveria ter saído dele, porque todas as coisas que eu aprendi lá fora só me servem como experiência e como testemunho para contar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Pensa nisso aí. Pensa que estamos chegando no tempo do fim. As cortinas deste grande teatro chamado humanidade estão se fechando. Jesus está às portas para buscar os seus escolhidos. E você vai ficar onde? Você vai ficar do jeito que você está? Você acha que o dinheiro que você conquistou na vida, as suas propriedades, isso aí vai ajudar você? Aonde? Caixão não tem bolso, caixão não tem gaveta. Quando nós partirmos daqui, nós vamos do jeito que nós chegamos, sem nada. Com isso, eu lembro de uma ilustração que eu já contei. Alexandre o Grande, um dia ele reunido com seus conselheiros, com seus generais, ele falou o seguinte: quando eu morrer, eu quero que o meu caixão seja levado pelos médicos. Eu quero que as minhas mãos estejam do lado de fora do caixão e que os meus servos estejam indo atrás do cortejo jogando as riquezas que eu conquistei nessa terra. E alguns conselheiros perguntaram para ele: Senhor, não estou entendendo, por que isso? Falou: os médicos, para mostrar para vocês que ninguém está acima da vida. Mesmo eles, com todo o conhecimento, não conseguiram me manter vivo.
as minhas mãos para o lado de fora do caixão, para mostrar para todo mundo que do jeito que eu cheguei nesta terra, eu estou partindo dela, sem nada nas mãos, sem nenhum valor. E os meus valores, todas as minhas conquistas, todo o ouro, a prata que eu conquistei, os meus servos jogando atrás para dizer que nem toda a riqueza do mundo me manteve vivo. Então, tudo aquilo que você conquistar nessa terra, parabéns, faça bom uso dele, mas é aqui. Em outro lugar você não vai usar, porque Deus não dá esse direito para ninguém. Pensa nisso. Pensa nisso e procura uma igreja, procura uma arca do Novo Testamento, procura saber se esta arca que você foi procurar, se Jesus está nela, procura saber se ele é o centro daquela igreja, e aí você fica ali, dê uma oportunidade para ele mudar a sua vida, e depois você vai ver se eu não tinha razão. Quero convidar você nesse momento a orar comigo. Nós vamos estar fazendo uma oração, estaremos encerrando esta mensagem e logo depois eu farei as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Pai, sobre esta palavra. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar guarida no coração daqueles que assistirem este vídeo e que o nome do Senhor seja louvado e adorado em nossas vidas. Abençoa, Senhor, para que cada um possa encontrar esta arca do Novo Testamento, que é a igreja. E que esta igreja, Senhor, esteja com Jesus dentro dela. Que Jesus seja o centro desta igreja e que todos aqueles que a encontrem sejam abençoados para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela possa realmente encontrar guarida em cada coração. Que tudo na vida dessas pessoas seja para a glória do teu nome. Que tudo na minha vida, Senhor, seja para honrar a tua majestade. Te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Muito obrigado pela tua presença. Um forte abraço. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.